Bem-vindos a mais um episódio do Tu e o Trilho em Podcast. Hoje abrimos um especial e há muito aguardado. O nosso primeiro mergulho profundo no universo fascinante e exigente do skyrunning. E que melhor forma de o fazer do que explorar esta modalidade precisamente aqui, na Ilha da Madeira, um palco reconhecido mundialmente pela sua beleza e pelos seus trilhos desafiadores, um verdadeiro paraíso para os corredores de montanha. Para nos guiar nesta descoberta, temos connosco uma figura absolutamente central e incontornável no panorama do skyrunning em Portugal. Ele é a pessoa ideal para nos desvendar os meandros desta modalidade, João Paulo Queiroz. Mas quem é João Paulo Queiroz? Para além de um apaixonado pela montanha, o João é o técnico de skyrunning da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, FCMP. A entidade que tutela a modalidade no nosso país. A sua expertise não se fica por aqui. É juiz-árbitro nacional de skyrunning desde 2014 e juiz-árbitro da International Skyrunning Federation, ISF, desde 2018, o que lhe confere um conhecimento profundo das regras e padrões, tanto a nível nacional como internacional. O seu currículo é vasto e impressionante, incluindo formação como treinador de alta montanha, montanhismo, escalada, guia de montanha e International Mountain Leader. Esta amplitude de conhecimento técnico sobre o ambiente de montanha é crucial para compreender e regulamentar uma disciplina como o skyrunning, que se define precisamente pela corrida em altitude, com inclinações acentuadas e terrenos técnicos. Nesta conversa vamos procurar saber mais sobre o percurso do João, as suas funções na FCMP e a sua visão sobre o skyrunning. Como se estrutura a modalidade em Portugal? Qual é o papel da FCMP e a sua ligação à ISF? Como funcionam os campeonatos nacionais, a Taça de Portugal e as seleções nacionais que nos representam lá fora? E porque a formação é essencial para o crescimento sustentado de qualquer desporto? Vamos também abordar uma iniciativa fundamental, o curso de juiz-árbitro de skyrunning que a FCMP realizou aqui na Madeira, no Estreito de Câmara de Lobos, e onde o João foi um dos formadores principais. Qual a importância destes guardiões das regras para garantir a segurança, a justiça e a qualidade das provas? Preparem-se para uma conversa esclarecedora que nos levará aos bastidores do skyrunning português, explorando a sua organização, os seus desafios e o seu futuro promissor pela voz de um dos seus maiores especialistas. Fiquem connosco no Tu e o Trilho em Podcast. Olá João, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Tu e o Trilho. Nós vamos aqui dividir aqui por secções ou por blocos. Vamos primeiro no bloco 1 conhecer o João Queiroz, o homem por detrás da sua função. No bloco número 2 vamos desvendar o skyrunning, a modalidade e a sua organização. Depois no bloco 3 vamos falar sobre formar para o futuro, o curso de juiz-árbitro aqui na Madeira, e no grupo 4 vamos falar sobre o olhar em frente e a mensagem final, portanto, e o futuro do skyrunning. João, bem-vindo aqui ao Tu e o Trilho em podcast. Vamos aqui abrir o primeiro canal sobre esta modalidade. Aqui o nosso canal também, além do trail e das corridas de montanha, é também o nosso foco no skyrunning e vamos apostar também em mais episódios dedicados ao skyrunning. João, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
para este primeiro episódio do Tu e o Trilhem Podcast, dedicado ao Skyrunning. Para os nossos ouvintes que talvez ainda não te conheçam tão bem, podes começar por te apresentar. Fala-nos um pouco de ti, de onde é que és natural, e como é que a montanha e os desportos de natureza entraram na tua vida. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui participar neste podcast, que eu já tinha visto no YouTube. Ok, obrigado. Mas gostei do convite. Bom, eu acho que desde pequeno que eu sempre gostei das atividades na natureza. Tinha aquela ideia de escalar, desde que li, quando era mais novo, ainda um teenager, o livro Os Conquistadores do Inútil, de Lionel Terry, e sempre me atraiu as montanhas e subir ao cume das montanhas mais altas, entre outros desportos, não é? Até comecei por ténis, não é? Mas depois de ver que tinha começado tarde demais, decidi inscrever-me num curso de iniciação à escalada e ao montanhismo. Isso foi em Coimbra, a cidade onde nasci e onde tenho vivido muitos anos, e tenho ligações familiares, apesar de agora estar a passar mais tempo em Lisboa por causa do trabalho. E também tenho uma ligação aqui à Madeira, porque a minha mãe é madeirense e por isso tenho família também na Madeira e muitos amigos, porque também durante algum tempo também vivi na Madeira. Mas voltando um pouco atrás de como é que me iniciei nestas coisas da montanha, foi mesmo através do montanhismo e da escalada. Gostei deste desporto de andar pela natureza e subir paredes, escalar paredes, montanhas, e foi por aí que eu comecei, antes de chegar, digamos, às corridas, porque as corridas no fundo eram um treino para ir mais bem preparado fisicamente para subir mais rápido às montanhas mais altas. Andei por África, pela Europa, enfim, escalei algumas montanhas interessantes, ou muitas paredes, desde Gales aos Alpes, aos Pirineus, Naranjo de Bulnas, e aqui em Portugal várias vias de escalada. Depois, quando comecei a trabalhar na Federação, e já faz por aí quase 20 anos, foi mesmo através da escalada, porque concorria a um lugar para técnico de escalada, para organizar as competições de escalada, e foi por aí que eu entrei na Federação. Depois proporcionou-se, porque também por causa da montanha e de ter trabalhado com clientes, como guia de montanha, tanto nos Alpes como na Madeira, proporcionou-se começar a participar em provas de trail. O primeiro trail que eu fiz foi o Newton, porque foi um desafio, e comecei logo, só fazia bem umas meias maratonas, não é? Mas comecei logo com os 6 km do Newton 115? E que ano é que foi isso? Não, na altura, isso foi mesmo a primeira edição, em 2008. Feita pelo Moutinho. Exatamente, que ele participou nessa primeira edição. E depois foi essa a primeira edição e a primeira prova de trail que eu fiz. E durante alguns anos ia participando em vários trails, o AX Trail, o Tax, as provas do Montinho na Serra da Freita. Ainda havia poucos trails, enfim, eu também não tinha muito tempo, porque muitas vezes, muitos fins de semana eram passados a preparar competições de escalada, etc., do campeonato nacional. E foi por aí que, quando surgiu a oportunidade da Federação entrar na International Skyrunning Federation, foi por aí que eles pensaram: bom, mas aqui o único técnico que percebe alguma coisa aqui na Federação de corridas na natureza e na montanha
é o João Paulo, e portanto eu é que fiquei incumbido de fazer alguma coisa pelo skyrunning dentro da federação, né? Começámos pela primeira prova com alguns amigos que eu falei da Madeira. Foi a primeira prova, foi mesmo a Ultra Sky Marathon Madeira, não é? Que depois ficou, que voltou a chamar-se, que é o nome atual é Ultra Sky Running Madeira, com várias competições. Na altura só tinha uma competição maior, que eram 55 km, e tinha uma prova mais pequena. Mas depois o evento também aumentou muito de nível. Eles também tinham a vontade de internacionalizar a prova, e foi por aí que, estando a federação inscrita na ISF, como membro, nós começámos a ter alguma importância também dentro da própria Federação Internacional. Desde o início, a Federação de Campismo e Montanhismo, não é? Eu trabalho na área do montanhismo desde o início. Neste caso, o skyrunning enquadra-se na área do montanhismo. Começámos logo desde o início. Bom, temos para, digamos, oficializar as competições, vamos fazer como os espanhóis e vamos ter árbitros, né? E foi por aí que eu e mais outros dois fomos à Espanha ter a primeira formação. 2 anos, foi em 2014 já, em 2016 nós os três que já estávamos um pouco mais dentro do assunto e que éramos os únicos árbitros que estavam ainda nas poucas provas que havia em Portugal no nosso calendário de skyrunning. Decidimos abrir, digamos, mais um curso. Vieram uns formadores espanhóis da FEDMA, da Federação Espanhola de Desportos de Montanha e Escalada. Eles vieram dar esse curso em que participou bastante interessados, e alguns ainda continuam a atuar como juízes. Outros, entretanto, com as várias vicissitudes da vida, também saíram, desligaram-se um pouco mais, mas também as competições de skyrunning começaram a aumentar, mais organizadores interessados. Pronto, e nestes últimos anos é o que eu tenho feito, é mais trabalhar só mais com o skyrunning. Claro, pronto, este é o teu percurso na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. Portanto, és uma figura central da FCMP, nomeadamente como técnico de skyrunning. Portanto, e esta foi a tua ligação ao skyrunning. Começou na escalada e essa participação em algumas provas da trail. Portanto, as pessoas responsáveis na Federação viram que tu eras a pessoa ideal para pegar nesta pasta do skyrunning. Pronto, e depois começaste também a investir o teu tempo na formação de skyrunning e a inteirares melhor o que é que era o skyrunning. Mais lá à frente vamos falar sobre a distinção entre skyrunning e trail. Portanto, foi a motivação que tu enverdaste, percebes, para um papel mais técnico na coordenação dentro da federação. Mas relativamente à paixão pelo skyrunning, a tua ligação ao Sky é evidente. O que é que te apaixonou, ou o que é que te apaixona especificamente nesta modalidade? Há alguma característica particular do skyrunning que a distingue para ti, ou talvez a tua vasta formação em outras áreas da montanha, esta ligação? Da minha, é uma opinião pessoal, mas o que eu gosto mais em qualquer prova de skyrunning é o topo do percurso de skyrunning, que normalmente deverá ser numa montanha, não é? Porque são aquelas minhas raízes do mountaineer, como diziam os ingleses, não é? Que eu lembro de uma prova nós temos, que eu participei na Escócia, e eu lembro-me de
como era mais lento, os mountaineers foram mais lentos que os runners desapareceram logo na parte mais plana. Quando chegaram a uma parede de escalada, não era muito difícil, mas pronto, eram para aí uns 150 metros, né? E eles não tinham cordas, e quem estava a fazer segurança estava preso por cordas na meio da parede, a explicar: olha, mete o pé ali, mete a mão ao colar. E nós estamos à espera que eles passassem aquelas zonas que nós achávamos aquilo fácil, e era um inglês a dizer: pois, os montanhas agora estão à espera que os runners passem a parte de escalada. E isso é, digamos, estas partes mais técnicas, em que tem que se meter as mãos, colocar bem os pés também. Todas essas partes mais técnicas em que não tem que se correr tanto, eu sinto mais à vontade e gosto mais. E, aliás, em muitas provas de trail que também existem essas partes mais técnicas, são aquelas que eu mais aprecio, não é? Porque no skyrunning é isso, não é só a corrida que está em jogo, é também o superar a dificuldade, a parte técnica, utilizar muitas vezes as mãos, a cabeça, para saber onde é que vai pôr as mãos e os pés no sítio correto para não se cair. Claro. E tudo isso, e chegar ao ponto mais alto, que é onde se tem a melhor vista. Essas são aquelas características que eu mais gosto no skyrunning. Ok. O teu currículo de formação é impressionante. Juiz árbitro nacional e internacional de skyrunning, treinador de alta montanha, montanhismo, escalada, international mountain leader, guia de montanha, técnico de percursos pedestres. Como é que esta diversidade de qualificações influencia a tua abordagem e visão para o skyrunning em Portugal? Digamos, isso faz parte do meu percurso inicial dentro da montanha. Era um hobby, porque eu fui professor durante alguns anos, e depois foi o hobby que passou a ser profissão quando, enfim, já era um bocado difícil entrar em algumas escolas com a falta de tempo de serviço que eu tinha. E por isso optei uma vez por responder a um anúncio de uma empresa inglesa que pedia guias, não é, para trabalharem nos Alpes e na Madeira. Eu na Madeira conhecia, os Alpes conhecia alguma coisita, e era precisamente na área de Chamonix, porque já lá tinha escalado muitas vezes, e foi por aí que comecei a trabalhar, e essa área. Pronto, tive que fazer alguns cursos para poder trabalhar nessa área como guia de montanha, e daí a minha formação com alguns cursos internacionais, onde estive na Escola Nacional de Ski e Alpinismo em Chamonix durante algum tempo para tirar o curso que é o International Mountain Leader. Em francês é um iniciateur de alpinismo, mas eles em inglês eles davam esse o nome. Enfim, foi por aí que eu comecei a acompanhar grupos, trabalhando para empresas inglesas, e depois na Madeira também trabalhei por várias empresas da Madeira e francesas. Depois surgiu a oportunidade de entrar na Federação, enfim, o meu currículo de montanha com vários cursos vem daí. Estando na Federação, a Federação também tem uma área que é dos percursos pedestres. Também fiz a formação de técnico de percursos pedestres, mas é uma área em que eu não estou a trabalhar neste momento, mas tenho o curso. Depois a outra área em que também estive envolvido durante vários anos foi a escalada de competição. Pronto, os meus títulos de treinador vêm dessa área, desse tempo em que eu me preparava e trabalhei na área como guia, e depois também como formador, porque dei vários cursos de escalada, iniciação de escalada, e também para monitor de escalada, não é? Isso dentro já do âmbito da Federação, que é uma das funções também da Federação, é formar treinadores e pronto, e outros técnicos. Claro. Num país em que não há alta montanha, não há assim muitas paredes para escalar, e à exceção aqui na Madeira, no continente não há assim muito
essa cultura de guia de montanha, não é? A não ser aqui na Madeira, porque há muitos turistas e que contratam guias de montanha, e empresas privadas contratam guias de montanha para levar os estrangeiros pelas levadas e pela montanha, nomeadamente entre o Pico Ruivo e o Pico do Arieiro. Mas tu não achas que relativamente à escalada a nível do continente não é assim uma profissão um bocado arriscada comparativamente com Alpes, Pirineus, em que lá é muito forte a escalada? E Sim, é um bocadinho mais difícil viver destas atividades, mas por isso é que há algumas profissões com vários guias que também no continente também guiam grupos em que se dedicam mais também aos percursos pedestres. A escalada muitas vezes são algumas empresas que estão dedicadas a vários tipos de atividades e, portanto, há vários guias que vão tocar em vários pontos, em vários desportos, desde a canoagem à escalada ao canyoning. Há várias profissões dentro desse âmbito empresarial que está ligado ao turismo, a maior parte das vezes, mas no fundo também está ligado ao desporto, destas atividades que são ditas, entre aspas, radicais. Não é? Não são radicais porque são normais e são feitas em muitas zonas do país e também no estrangeiro. Mas já vai havendo algumas dezenas, para não dizer centenas de trabalhadores que fazem estas atividades em Portugal e até mesmo no estrangeiro, porque eu conheço alguns, enfim, alguns não pessoalmente, outros pessoalmente, que não só trabalham em Portugal, mas muitas vezes eles trabalham no estrangeiro, porque levam clientes para efetuar várias ascensões no estrangeiro. Um dos casos mais conhecidos é o nosso João Garcia, não é? Muito mais conhecido, e ele neste momento está, por exemplo, nos Himalaias, está a acompanhar outros interessados que preferem ir com guia, com experiência, e que normalmente a coisa pode correr muito melhor por causa da experiência que têm estes guias. E por isso há muitos outros que também têm feito esse trabalho. Eu já fiz este trabalho já há mais de 20 anos, não havia muitos na altura, mas hoje em dia já começa a atrair outro tipo de mentalidades, não é? E há pessoas mais abertas e até mesmo com muitos conhecimentos que eles vão adquirindo ao longo da sua vida. Alguns até passam pelas universidades ou escolas superiores e fazem o curso, mas depois continuam dentro do âmbito empresarial. Alguns montam a sua própria empresa e levam muita gente, não só estrangeiros, muitas vezes são mais estrangeiros, especialmente aqui na Madeira, do que lá no continente. Mas no continente também já começa a ver que há muitos estrangeiros a terem interesse em fazerem atividades, seja de bicicleta, seja de canoagem ou de escalada também, ou canyoning, também no continente. Claro, tu ao longo destes 20 anos tu anotaste algo, muito mais evolução ou muito mais pessoas a procurar a montanha, não achas? Sim. Na altura quando começaste provavelmente havia poucos, porque ainda no episódio anterior estava a falar com o Pedro Queiroz, que está a caminho de Auschwitz, também uma epopeia enorme que ele está por uma causa nobre. E nós estávamos a falar que o povo português é muito virado para a praia, não é? Pronto, e não para a montanha. Mas ele também diz a mesma coisa, que ao longo também destes últimos anos, sobretudo também por causa do skyrunning e do trail, há muitas pessoas ou muitos atletas a interessarem-se bem pela montanha. Sabes que
o advento da internet e do acesso a muita informação que muitas vezes, enfim, há 20, 30 ou 40 anos era mais difícil de obter, hoje em dia é muito fácil de obter essa informação, e há pessoas que até acham interessante, porque é que eu não vou fazer uma atividade destas? E hoje em dia, com muitas empresas a trabalhar na área, ou com estas áreas desportivas, fora do tradicional desporto do futebol, handball, basquetebol, não é? Também apresentam outras hipóteses das pessoas gostarem de outro tipo de desportos, não é? E por isso, ou de atividades. E não é? o contacto também com a natureza também traz outra paz de espírito, não é? O contacto com a natureza também atrai muito hoje em dia, porque estamos muito sedentarizados, estamos muito urbanizados, e as pessoas também querem sair um pouco deste ambiente urbano, e daí a tal apetência também para irem praticar ou fazer atividades na natureza, não é? Claro. E enquanto especialmente a natureza ainda está em bom estado, porque apesar de sermos mesmo uma sociedade muito sedentarizada, também há muita indústria e já foi pior, mas hoje já há uma maior consciência também para a proteção da natureza, e daí também o interesse das pessoas em irem aproveitar a natureza que ainda existe. Exato. E acho que é salutar, não é? De salientar isso. Exatamente, João. Última pergunta aqui deste primeiro bloco, de conhecer o João. Para além de técnico da FCMP, és também juiz-árbitro da ISF e formador. Como é que geres e concilias estes diferentes papéis e responsabilidades no teu dia-a-dia? Bom, como trabalho nesta área, o colocar várias questões que têm a ver com a ISF, não é? Porque também sou membro do Comitê de Gestão da ISF, ou seja, da Federação Internacional de Skyrunning, que faz-me estar mais envolvido. Também por estar mais envolvido a nível nacional, também me fez candidatar para entrar na ISF. E por ter estado lá dentro, ou tenho estado lá dentro, também tenho levado mais portugueses a entrarem em vários comitês e comissões desta Federação Internacional. Vou tentando gerir, não é? Às vezes o tempo não é muito, quando há pouca gente a trabalhar dentro da Federação, porque a Federação tem muitos desportos, não é? Muitas modalidades e é sempre pouca gente, não é? Nunca há gente suficiente para trabalhar em todas as áreas, e por isso tentamos sempre não pensar no tempo, vou entrar às 9 e sair às 6, não. Muitas vezes podes entrar mais tarde, mas já começaste a ver e-mails mais cedo na manhã, antes de ir para o trabalho. E depois, às vezes à noite, termina-se muito tarde, não é? Porque sempre muitas coisas para resolver e muitos e-mails para responder e regulamentos para ver, não só a nível nacional como também a nível internacional, porque há sempre muitas perguntas e há várias questões de várias federações que tentam entrar na ISF, e eu faço parte do Comitê de Gestão, que também passa por nós, não é? Que é um grupo, e depois estamos sempre a trocar e-mails a perguntar se concordam, se não concordam. Pronto, e é por aí que se tenta gerir ali entre os vários momentos, entre coisas nacionais e internacionais. Exatamente. Tenta-se gerir o melhor que posso. Exatamente, João. Sim, como esta modalidade do skyrunning e outras, que não é uma modalidade de massas, não é uma modalidade popular, digamos, e os recursos são mais escassos, não chega tão facilmente a essas modalidades. Pronto, e fechamos aqui o primeiro bloco, vamos passar para o segundo, vamos desvendar aqui o skyrunning, a modalidade e a sua organização. Skyrunning
versus trail running. Para muitos dos nossos ouvintes que são praticantes de trail running, a distinção pode não ser totalmente clara. Podes explicar-nos de uma forma simples, quais são as principais diferenças entre o skyrunning e o trail running, o que define verdadeiramente uma prova de skyrunning segundo os critérios da ISF e da FCMP? De forma Em clara. em traços gerais e resumindo um pouco, digamos, as diferenças ou similitudes ou semelhanças entre um desporto e outro, o skyrunning está ligado ao montanhismo, portanto não vem do atletismo, como o trail está mais ligado ao atletismo por causa da corrida. O skyrunning não é só corrida, também tem a parte técnica e essa é importante. Tem que ir aos cumes mais altos da região onde se desenrola o percurso. E é essa parte técnica que tem que se utilizar nas mãos. É isso que faz a diferença entre o trail running pode ser feito na praia, sem ter muito desnível. O skyrunning tem uma proporção entre a distância e o desnível mínima, e senão não consideramos uma prova de skyrunning. É muito fácil porque tem pouco desnível. E essa aí entra mais dentro, é porque é mais corrível, entra dentro do trail running. O skyrunning é mais difícil, tem esse desnível, que tem que ter essa proporção. Normalmente as provas de skyrunning de sky, sky races, são sempre a partir dos 20 km. O mínimo para uns 20 km tem que ser 1200 metros de desnível positivo, e daí está a tal relação, a proporção dos 6%. E isso não existe, essa especificidade não existe no trail. Tu podes fazer com 20 km com 200 positivos. Pois, exato. É uma prova de corrida, pode ser na montanha. Exatamente. Mas pode passar num estradão ao lado do cume, e enquanto o skyrunning vai fazer o desvio fora do estradão para ir passar no cume, no marco geodésico. Exatamente. Essas são essas pequenas nuances e diferenças que fazem com que o skyrunning seja um pouco diferente do trail. Uma prova de skyrunning também pode passar pela praia, mas se tiver uma montanha ali mesmo ao lado, e então vai ao topo da montanha. Enquanto, digamos, o objetivo principal aqui na Madeira, não é? Vamos desde o nível da praia, não é? E vamos lá em cima. A prova de Santana é um bom exemplo disso, porque vai da praia do Calhau de São Jorge até não vai também ao Pico Ruivo, mas depois deixa a praia e vai em sentido contrário outra vez para subir à ilha e volta para Santana. Pronto, isso são essas pequenas nuances que o skyrunning tem de diferença em relação ao trail. O Sky Ultra já tem também um desnível obrigatório. Uma Sky Ultra começa nos 50 km, ou seja, com a tal proporção dos 6%, é uma prova que tem que ter pelo menos 3.000 metros positivos. Um quilómetro vertical também tem uma definição dada pela Federação Internacional de Skyrunning, em que a proporção mínima é ter 5 km no máximo e 1.000 metros. Claro que se tiver menos, digamos, o gradiente é muito maior e por isso é mais difícil. Claro. Mas tem que encaixar os 1.000 metros de desnível naqueles 5 km. É claro que se passar para os 1.100, até pode ter 5.500, mas a proporção está lá, que é os 20% do tal gradiente, que é a proporção entre a distância e o desnível positivo. E são várias definições dadas pela Federação Internacional de Skyrunning, que a Federação Portuguesa também tenta cumprir, e que as provas em Portugal cumpram esses pequenos detalhes para poderem entrar dentro do circuito de Skyrunning. É claro que nós também abrimos o leque, como também a nível internacional, aos jovens.
E muitas vezes os jovens não precisam estar a fazer os 20 km, por isso também temos algumas distâncias mais curtas, mas isso já são definições nacionais que nós preferimos inventar, entre aspas, ou seja, entre os treinadores e os árbitros de Skyrunning decidimos implementar. Olha, vamos pôr por uma prova para os iniciados, tem que ser até 10 km, né? Isso está no regulamento de competições de Skyrunning, todos esses parâmetros e os desníveis positivos para uma prova para jovens, mais jovens do que outros, não é? Pronto, isso só mesmo lendo o regulamento de competições de Skyrunning que qualquer interessado pode perceber melhor. É claro que qualquer prova, mesmo algumas provas, mesmo a nível internacional, que antes faziam parte do Skyrunning, passaram para o Trail Running, mas isso já tem a ver com partes com outros setores de organização, de patrocínios, não é? Claro. De obtenção de mais interesse, isso, e às vezes a própria Federação Internacional também compete valores que são altos, às vezes alguns não concordam e por isso os organizadores saem do circuito internacional. Enfim, são coisas que acontecem com muitas organizações. Há umas que começam um evento e passado poucos anos terminam, e há outros eventos que já começaram há 50 anos e ainda existem, não é? Claro. Depende do interesse e dos apoios que eles que os próprios organizadores vão obtendo das autoridades locais, Claro. ou nacionais, não é? Claro, João. Pronto, vamos aqui demistificar um bocadinho aqui a modalidade, porque só o Skyrunning assusta às vezes um bocadinho. Portanto, a única obrigatoriedade é, portanto, numa montanha, numa serra, nós temos que ir deste ponto ao ponto mais alto e voltar a descer e assim sucessivamente. Não obriga a que as organizações escolham os percursos mais perigosos e mais técnicos daquela serra. Não há essa obrigatoriedade. Não. Porque as pessoas pensam que Skyrunning vai para os sítios mais difíceis que pode haver naquela serra. Muitas vezes isso é o que se vê nas imagens, que são as imagens que vendem até mesmo no circuito internacional. Claro. Mas o circuito internacional tem imagens em alguns setores do percurso que são mais impressionantes e são essas que eles gostam de colocar para que todos vejam. Mas muitas vezes outros percursos e outros trilhos são trilhos normais em que se corre bem, não é? Portanto, com mais pedras ou menos, ou mais raízes de árvores ou menos, mas são percursos que nós encontramos em Portugal. Por vezes há outro tipo de competições que vão a mais alta altitude e aí nós não podemos contrariar porque não temos. E isso também muitas vezes até nem é propriamente a dificuldade do percurso em si, mas aí a dificuldade já vem de estares a correr em altitude. Isso é outro tipo de provas que também fazem parte do Skyrunning. Aliás, até foi no início do Skyrunning, começou mais por essas provas em alta altitude, não é? Até havia uma definição em que o Skyrunning só começava a partir dos 2000 metros, ou seja, 2000 metros, isso foi no início, porque senão íamos pôr bastantes países fora do âmbito do Skyrunning. Depois a Federação Internacional de Skyrunning decidiu mudar já há vários anos, decidiu esquecer essa área só a partir dos 2000 metros e definiu esta dificuldade, a tal proporção mínima entre a distância e o desnível positivo. Acho que faz sentido. Porque assim já vai abranger mais países. Claro. E países como nós, que só temos montanhas até 2000 metros, por exemplo, no continente, não tínhamos, e na Madeira, só os Açores é que poderiam eventualmente passar no pico, e não tínhamos hipótese de fazer mais nenhuma prova, não é? Isso iria, digamos, encurtar muito o leque de países e de interesse. Há outros países, como por exemplo a Bélgica ou a Holanda, não têm mesmo
provas com muito desnível para poderem fazer provas de skyrunning nesses países, mas eles têm seleções que participam nas provas de skyrunning internacionais e não se pode dizer que sejam maus atletas. Alguns são mesmo bons atletas, não é? Exatamente. Portanto, eles treinam fora, né? Como aliás nós também muitas vezes para treinar em grandes montanhas temos que ir para a Espanha, França, não é? Sim. Para treinar, não é? Porque senão também não. Bom, isso hoje em dia também, até mesmo treinar em altitude, também se pode fazer com uma câmara hiperbárica. Também. Mas isso já são coisas mais artificiais, não é? Exatamente. Mas mesmo os ciclistas a nível profissional, eles vão para a Espanha, por exemplo, estão muitas vezes na Sierra Nevada a treinar. Porque têm altitude, não precisam de ir para 4.000 metros, mas a altitude, já o corpo já se ambienta a essas Sim. altitudes. Nós também, muitas vezes também não podemos ir para a Espanha, vamos até à Serra da Estrela treinar, claro, mais no topo, não é? Para podermos treinar e ambientar o corpo um bocadinho melhor a alguma altitude. Exatamente. Mesmo às vezes muitas provas internacionais não vão a picos extremos, não é? Mesmo os campeonatos da Europa ou do mundo de skyrunning, algumas vezes vão só até 2.500 metros, muito. Sim, poucas vezes eles passam os 3.000 metros, não é? Sim. Portanto é acessível a muitos países que não têm grandes montanhas, como nós em Portugal. João, eu já fiz provas de trail mais difíceis que algumas que eu fiz de skyrunning, só para teres uma noção. Eu vou dar um exemplo aqui na Madeira, a prova do Porto Muniz. É muito técnica e muito desnível. É equiparada a uma prova de Sky e não de trail. Sim, há algumas provas de trail que, aliás, fazem questão mesmo de ter bastante desnível. Exatamente. Muitas vezes não se utiliza as mãos, ou seja, é uma parte que não tem ou não se vê bem a paisagem porque vais metido no meio das árvores, não é? Ok. Mas às vezes são opções das próprias organizações. Olha, claro, preferem ficar no trail e não ir para o skyrunning, não é? Claro, acho que são mesmo opções. Então, já que vamos pegar aqui também, já estás a falar aqui também das competições, vamos aqui ver a estrutura competitiva em Portugal. A FCMP organiza um calendário competitivo de skyrunning que inclui a Taça de Portugal e os campeonatos nacionais em diversas disciplinas: Sky, Vertical, Sky Ultra, Sky Speed. Podes explicar-nos como se estruturam estas competições, o formato da taça e os campeonatos nacionais, e como é que funcionam a seleção para as seleções nacionais que nos representam internacionalmente? Os campeonatos nacionais, tal como até há uns anos, do jogo há 3 anos, era uma prova única. Mas os organizadores, como já eram vários, eles preferiam todos fazer parte de um campeonato nacional. A Taça de Portugal é que reunia várias provas e depois o final seria por pontos, não é? E aí há 3 anos atrás decidimos alterar, portanto mudámos o campeonato nacional, passaram a ser várias provas, porque a nível dos organizadores eles preferiam, digamos, vender a prova como sendo campeonato nacional e não ser só uma prova. É claro que é uma opção e assim nós mudamos e a Taça de Portugal é que passou a ser só uma prova por época. Mas nós, neste momento, por exemplo, a Taça de Portugal tem 4 provas que são únicas, é uma por disciplina. Tem uma Taça de Portugal de Sky Race, outra Taça de Portugal de quilómetro vertical, uma de Sky Speed e a outra de Sky Ultra. Não é? Este ano vai ser de Sky Ultra porque seria Sky Marathon, mas pelos vistos na Madeira a prova de Santana, como teve que não podia utilizar alguns dos trilhos que já eram usados anteriormente por causa dos incêndios que houve no ano passado, tiveram que alterar o percurso e a prova voltou outra vez a ser ultra. Portanto, este ano vamos ter outra vez uma Taça de Portugal de Sky Ultra, que vai ser aqui em Santana. O campeonato nacional
Por enquanto temos 4, que é a prova, o de Sky, que são provas entre 20, 30, normalmente não tem passado disso. Mas depois temos o de vertical, que são os quilómetros verticais que habitualmente acontecem sempre na Madeira. Sim. Temos algumas corridas verticais que também fazem parte deste Campeonato Nacional de Vertical. São aquelas que no nosso não existem na Federação Internacional, estas corridas verticais, mas para nós são corridas que têm o conceito de 1 quilómetro vertical, ou seja, é só de subida, mas nós consideramos uma corrida vertical aquela que tenha mais de 650 metros de desnível e que seja só até 8 quilómetros. Aí já conseguimos encontrar estes verticais ou corridas verticais no continente. E pronto, e aí fazemos o Campeonato Nacional de Vertical. O de Sky Speed são provas curtas, que a maior parte são todas feitas aqui na Madeira, e que têm tido algum sucesso por serem provas curtas, rápidas. As pessoas às vezes à noite, antes de jantar, vão fazer uma corridinha, aquilo que corre é rápida, em poucos minutos está feita a prova, podem ainda ir jantar a casa depois da entrega dos prémios, e tem tido algum sucesso, mas se calhar até posso adiantar que se calhar para o ano até poderá eventualmente mudar de nome e poderá ser tipo um Sky Sprint ou uma coisa assim. Vai ser uma novidade, porque o Sky Speed mesmo é uma prova. Temos prova de 650 metros, não é? Que é de Santa Luzia, até outras, julgo que a mais longa terá 2 km, não é? Portanto, mas são bem a subir, elas todas não apresentam menos de 20% de desnível. E há atletas que são bons nos verticais, nos quilómetros verticais, especialmente da Madeira, que gostam deste tipo de provas. É um bom treino e dá a hipótese porque pelo menos aqui há uns anos atrás, julgo que há 3 anos, houve a hipótese porque houve o Campeonato do Mundo de Stair Climbing, e muitas destas pequenas provas que existem na Madeira, de Sky Speed, e uma no continente que é do elevador do vertical de Santa Luzia, e estas provas curtas muitas vezes utilizam escadas e, por exemplo, nós decidimos selecionar os melhores atletas para irem representar o país no Campeonato do Mundo de Stair Climbing, que era dentro de um edifício, que foi no Japão. Mas não tem havido estes campeonatos do mundo ultimamente, mas temos participado no Campeonato Nacional italiano, por exemplo, de Sky Speed, que é no sul da Itália. Nos últimos 2 anos estivemos lá com os melhores atletas nacionais, e eles, quando lá vão, os italianos já os conhecem porque não ficam mal classificados também. Por isso é uma oportunidade dos melhores atletas participarem em provas assim, no estrangeiro e ganharem experiência. Claro. Em termos de seleções, a escolha normalmente poderá ser pelos campeões nacionais ou os vencedores da Taça de Portugal, ou através de provas de observação. Nós tentamos sempre levar o máximo de atletas aos campeonatos internacionais, ou da Europa ou do mundo. O problema é mesmo o financiamento, que como não é uma prova nem olímpica, nem sequer é muito, ou tem muitos praticantes, mesmo a nível nacional, e isso, não havendo muitos praticantes, a Federação, como tem muito mais modalidades, também o orçamento é menor, e mesmo fazendo programas para tentar obter
ou projetos para tentar obter mais dinheiro do IPDJ, muitas vezes o nosso país Pois, sim, é pobre nisso aí, mas isso é o nível. Todas as federações andam a queixar de que, claro. a nível de governamental ou estatal, os dinheiros são sempre poucos, não é? E por isso. Muitas vezes ou socorremos dos apoios que a Federação dá, Claro. porque são dinheiros que entram, ou então temos mesmo que pedir aos atletas para eles também participarem na participação. Por exemplo, sei que o IPDJ não dá, nem considera competições para os veteranos, e nós nos veteranos, nos Masters, temos muito bons atletas, porque no ano passado foi um bom exemplo disso, em que ganhámos por aí 16 medalhas nos campeonatos de veteranos da Skyrunning, que foram feitos em Portugal, e por isso também estavam mais atletas a participar, mas nos veteranos não, digamos que não deixamos os nossos créditos por mãos alheias e conseguimos dar cartas mesmo a nível internacional. Infelizmente os apoios que não chegam para apoiar toda a gente e claro, os atletas, alguns queixam-se que a Federação não apoia, mas isto não é a Federação de Futebol nem outras federações que têm muito mais apoios mas acho que todas se queixam, todas as federações nacionais andam a queixar de que não recebem os apoios suficientes, e é difícil arranjar patrocínios quando os desportos não são muito conhecidos, ou não vêm nas notícias, ou quando sai algumas vitórias nem sequer são mencionados em vários jornais desportivos. Portanto, é coisa assim, digamos que é um ciclo vicioso que é difícil de contrariar. É verdade, João, tens toda a razão. Vamos falar aqui da importância dos regulamentos. O Skyrunning, tal como o conhecemos hoje, tem um regulamento desportivo detalhado. Qual é a importância de ter um regulamento robusto para o desenvolvimento e credibilidade da modalidade, tanto para atletas como para organizadores? Os regulamentos são sempre importantes para qualquer modalidade, e regulamentos que sejam claros, regulamentos que todas as pessoas compreendam e que não tenham dificuldade em perceber, para regulamentar qualquer modalidade, não é? Nós tivemos sempre esse cuidado desde o início, e a nossa base dos vários regulamentos foi o da Federação Internacional, o da Federação Espanhola, às vezes o da Federação Italiana, mas muitas alíneas, muitos artigos já somos nós mesmo a nível nacional que decidimos integrar no regulamentos, neste caso do Skyrunning. Eu acho que é importante sempre tudo estar bem explicado e claro, e às vezes nem sempre se compreende algumas opções, porque é que se optou por decidir que é assim e não é assado. Claro. Mas eu julgo que os regulamentos é sempre a base, os regulamentos que estejam bem feitos, que são sempre uma boa base para qualquer desporto poder ser organizado e até evoluir, não é? Claro. A evolução do Skyrunning em Portugal. Como técnico da FCMP, tens acompanhado de perto a evolução do Skyrunning no nosso país. Como descreverias o crescimento e o estado atual da modalidade em Portugal? E quais foram os marcos mais significativos e quais os maiores desafios que se colocam na evolução do Skyrunning em Portugal? A evolução do Skyrunning é encontrar mesmo mais dinheiro para poder se fazer as coisas melhores. Muitas vezes são as câmaras municipais que apoiam estes eventos, na maior parte dos casos. Outras são os próprios clubes organizadoras, não é? As entidades organizadoras são importantes para. E depois, enfim, tentamos fazer com que um calendário seja equilibrado. O problema é que muitas vezes, em termos de temporais, todos, por exemplo, os meses de agosto, julho, agosto, setembro,
começam a ser muito quentes, os organizadores não querem, não gostam muito de organizar esses e tentam evitar esses meses. Os meses de inverno também nem sempre são fáceis porque são mais frios, mais Sim, úmidos. claro. A não ser na Madeira que possa, às vezes já começam logo em janeiro a organizar algumas provas, mas a maior parte a dificuldade na organização de um calendário, por exemplo, é mesmo a dificuldade de coordenar todos e de convencer os organizadores a não tentarem meter todas as provas em abril ou maio ou junho, porque todos preferem esses meses da primavera antes de virem os calores mais fortes e claro, mas isso é difícil meter todos os organizadores ou espalhá-los ao longo do ano. É claro que alguns preferem até outubro, final de setembro, mas é sempre difícil, coordenar toda a gente e todos os organizadores, neste caso, para manter um calendário que seja mais equilibrado. Muitas vezes depois também temos que evitar a coincidência de provas com as provas internacionais, o que não é fácil, não é? Mas é sempre o final do ano para organizar o calendário do ano seguinte é sempre um bocado mais complicado, mas tenta-se fazer o melhor. Claro, João. Vamos agora aqui passar para o bloco 3 das nossas perguntas. Formar para o futuro. O curso de juiz-árbitro na Madeira. A iniciativa do curso, recentemente, aqui na Madeira, a FCMP anunciou um curso de juiz-árbitro de Skyrunning que se realizou aqui na Madeira este fim de semana, no qual serás fostes um dos formadores. Qual é o principal objetivo desta formação e a quem é que se destina? Os juízes-árbitros, digamos, para nós são o garante que uma competição se desenrole bem, corretamente e com os resultados que se esperam. Eu na sinopse de entrada coloquei lá não sei se tu reparaste, os guardiões das regras. São os guardiões das regras. E no fundo é isso, não é? Porque, mas isso acontece em qualquer um dos desportos, não é? Claro. Desportos de equipas ou individuais. Os guardiões, neste caso, são os árbitros porque tentam manter, digamos, os regulamentos ativos a funcionar para que sejam cumpridos, não é? Para que por todos, por todos, exatamente, e até mesmo pelos espectadores, claro, não é? Também. Por isso eles estão lá para tentar garantir que aquilo não se transforme numa batalha campal ou uma coisa assim, não é? E portanto nós também, a nível da federação, tenta-se formar árbitros, enfim, naquelas regiões onde, neste caso foi da Madeira, onde mais necessidade havia ultimamente em ter árbitros, porque a Madeira também tem muitas provas e não é fácil serem sempre os mesmos a irem a todas as provas, porque também tem a sua vida pessoal, não é? E o ter não é só ir lá e ir controlar o material, e o controle de material é para a segurança dos atletas. Esperemos que eles não venham a ser precisos esse material todo, mas há atletas que também não compreendem e os juízes estão lá para tentar fazer com que isso aconteça. Dão sugestões aos organizadores para que a prova melhore. No final vão para casa e ainda têm que fazer o regulatório, não é? Isso tudo não é fácil encontrar pessoas com essa disponibilidade e por isso na Madeira estávamos mesmo a precisar de mais árbitros e por isso é que foi feito o curso na Madeira. Ok. Vamos falar aqui do papel do juiz-árbitro. Para muitos, o papel do juiz-árbitro pode não ser totalmente visível. Quais são as principais responsabilidades e a importância de um juiz-árbitro numa prova de skyrunning? Como é que contribuem para a segurança e justiça da competição? Exemplos. Bom,
uma das funções dos árbitros é, por exemplo, verificar o percurso no dia anterior à realização da prova. Tu achas muito importante essa verificação? Sim, porque no fundo estamos também a ver se a segurança está assegurada, se está bem marcado o percurso, para que os atletas não se percam, não se vão meter em mais trabalhos do que o próprio percurso já dá, não é? E isso faz parte da segurança, do que os árbitros têm que assegurar. Muitas vezes colocam mais fitas, os árbitros verificam todos os percursos antes de uma prova de skyrunning. Às vezes os percursos mais curtos, que também fazem parte do Campeonato Nacional da Juventude, por exemplo, os percursos mais longos. Não quer dizer que o árbitro tenha que fazer todo o percurso, o mesmo árbitro tenha que fazer todo o percurso, mas isso divide-se. Mas em todas as divisões vai tentar-se fazer com que todo o percurso seja visto. E para que essa segurança na colocação das fitas, das viragens, se aquilo está mal sinalizado, o árbitro tenta sinalizar melhor, ou então avisa ao organizador: olha, falta aqui qualquer coisa, era melhor pôr uma placa. Às vezes os organizadores ou não têm tempo ou não fazem isso, e às vezes, muitas vezes, os atletas queixam-se que aquilo estava mal marcado num sítio, e nós lá vamos ver, olha, era aquele sítio que nós tínhamos já avisado. Enfim, mas normalmente os organizadores acatam e até gostam que os árbitros lá estejam. Claro que é mais uma sobrecarga, não é? Porque os organizadores também têm que dar alguma coisa para que os árbitros lá estejam. Mas a maior parte é a federação que paga para que alguns árbitros estejam nestas provas, não é? Claro. E nem sequer digamos, a taxa que os organizadores têm que pagar à federação dá para cobrir todos os árbitros que estão no evento, não é? Sim, tu falas na verificação da prova no dia anterior, neste caso a prova se realiza no domingo, no sábado vai-se fazer a verificação. Eu tenho verificado também que há muitas lacunas nessa fitação do percurso, nessa sinalização do percurso, e há muitas lacunas que a organização não é profissional, faz por carolice, eu sei perfeitamente disso. Normalmente até é atribuído a várias pessoas para fazerem a sinalização, e nós sabemos que cada pessoa vai fazer a marcação ao seu bom gosto e prazer, não é? Exato. E não há essa sensibilização para o atleta que vai em primeiro lugar, que vai na dianteira, e para o atleta do pelotão. Portanto, não há esse ajuste nessa marcação, e portanto há muitas falhas, muitas reclamações por causa disso. E se houvesse essa verificação como vocês fazem, de certeza absoluta que nós iríamos elevar as organizações para outro patamar de muito mais de profissionalismo. Claro. Eu acho que faz todo sentido fazer isso, até porque para a segurança do atleta, se vocês repararem que tem ali uma zona muito perigosa, vocês aconselham lá a meter uma corda, por exemplo, não é? Sim, há zonas em que nós vimos que, ou se é muito perigosa, nós até aconselhamos: olha, é melhor fazermos um desvio e vamos por outro lado. Há outras zonas que fazem parte mesmo do skyrunning, não é que sejam muito perigosas, muitas vezes. Aliás, há muito menos acidentes no skyrunning do que no trail running. Exatamente. Não é? Nós não temos tido muito conhecimento de vários acidentes que têm havido no skyrunning. Claro. Por isso achamos que é uma modalidade mais segura, e também porque os atletas já têm alguma experiência e sabem para o que vão, não é? E por isso muitas vezes vão já com o cuidado para passar naquelas passagens mais difíceis. Eles também já vão com cuidado para as ultrapassar. Claro. Todo esse percurso é verificado pelos árbitros, e muitas vezes os árbitros aconselham: olha, é melhor colocar ali mais fitas ou umas placas. Isso faz parte da segurança, não é? Não é só a colocação de cordas, não é? Que também é importante. Às vezes
não, às vezes acho que os próprios organizadores são mais têm mais medo que aconteça alguma coisa, e às vezes algumas cordas em alguns sítios nós até achamos que seriam desnecessárias. Sim, não é? claro. Mas é mais uma segurança. Mas eu vou dar um exemplo ao João, por exemplo, na prova do SM aqui na Madeira, mesmo lá em cima a chegar à casa do guarda florestal, Sim, não é? sim, do Pico Ruivo, antes não é? de chegarmos ao Pico Exato, Ruivo, exato. tem lá um cadeado, não é? Exato. E estão lá pessoas da escalada a ajudar os atletas a escalar Claro, aquilo claro. ali em segurança. Portanto, Pois, imagina o pois. nível de segurança que aquilo não mete. Portanto, Sim, sim, sim. Isso já não é? faz parte da própria sensibilidade da organização. Eles, ao escolherem passar por aí, eles próprios acham que é melhor termos cá mais alguém, porque não só os atletas se sentem mais confiantes em passar. E depois porque tem aqui alguém que sabe e que está ali mesmo para os ajudar, não é? Não é para eles ficarem ali bloqueados porque não sabem como é que vão pôr o pé ou a mão, não é? Se calhar a esmagadora maioria dos atletas que vão ali passar nunca fizeram escalada, não é? A não ser uma coisa muito há muitos atletas pontual. Exato, que não têm esse conhecimento. Exatamente. Não, vem mesmo da corrida, não vem da parte da montanha, não é? Como é o meu caso, não é? Eu normalmente tento sempre evitar pôr a mão numa corda, porque sei que dá para fazer para colocar só nas pedras ou na rocha, não é? Ou na terra, não é? Mas ou algumas vezes nos arbustos, não é? Mas há mesmo alguns organizadores, claro, que não querem ter problemas, não é? Não querem que um acidente dê mau nome à sua prova, não é? Por isso isso tenta-se evitar. Enfim, há sempre coisas que inesperadas que podem acontecer, não é? Por isso o melhor é sempre tentar fazer com que aquilo seja o mais seguro possível. No dia da prova, vocês fazem a verificação de todo o material obrigatório? Sim, normalmente para também mostrar que os árbitros têm uma função, não é? Não é só penalizar porque fizeram um erro, neste caso. Nós temos que penalizar se os atletas não leram o regulamento, não leram o guia do atleta em que o organizador alertou para levarem este material ou aquele item que são importantes para a sua segurança, mas há vários atletas, muitos atletas, que nem sequer leem, não é? E portanto às vezes chegam lá e depois têm uma surpresa, porque não estavam a contar que houvesse ali um controle, e claro, se o controle diz que, e se o regulamento diz que para aquele falta de item tem uma penalização, os árbitros têm que fazer cumprir o regulamento e dão essa penalização, não é? Claro. Porque faz com que os atletas muitas vezes aprendam, não é? Claro. Porque eu sei que já há vários anos que cada vez temos menos penalizações, especialmente nas provas maiores. As provas de Sky Ultra é raro haver penalizações por falta de material. Todos os atletas que vão para essas provas já sabem para o que vão e levam todo o material. Então os atletas da elite normalmente levam sempre o material todo. Esse não é que nunca nem se queixam que aquilo vai pesar mais 100 gramas ou 200 gramas. Eles levam todo o material, não é? E às vezes até trocam o material porque era mais pesado o frontal no início, porque estava de noite. E para o caso de serem verificados no final, eles levam o frontal mais pequenino, porque era durante o dia, já não precisavam de levar o outro maior. Mas eles dão-se ao luxo de ter de fazer essas trocas, mas conscientes de que podem ser verificados, e para evitar qualquer penalização levam o material todo até ao final. Alguns atletas de mais atrás que às vezes nem precisam de correr tanto, queixam-se por levar uma manta de sobrevivência, pesam umas gramas, não é? Isso às vezes pode evitar entrar numa hipotermia ou não, por exemplo. Claro. Pronto, vocês fazem essa verificação, depois controlam também os atletas ao longo da prova. Sim, e também... às vezes a própria passagem dos atletas em alguns postos, porque hoje em dia tenho visto que as cronometragens
tem facilitado muito. Eles muitas vezes também depende do dinheiro que a organização tem para contratar uma empresa de cronometragem. Olha, se quisessem pontos de passagem que fossem todos cronometrados, é evidente que as empresas arranjavam material, mas tinham que pagar mais, não é? Para o aluguer todas essas células, para estarem em todos os pontos de assistência. Isso muitas vezes não existe e alguns árbitros estão em alguns pontos de passagem a controlar quem é que vai à frente, e depois tenta-se ver os dorsais, porque muitas vezes os atletas não trazem o dorsal visível e aquilo faz parte do regulamento. Claro. E pronto, já se deu o caso deles barafustarem porque não precisavam de trazer o dorsal visível. Claro. Porque o dorsal tem um chip que é detectado, sim, mas é detectado se tiverem umas células. Agora o árbitro não tem células na cabeça, claro. Portanto tem que ver o número para registar e para dizer e para mostrar que o atleta passou por aquele ponto, não é? E não teve a atalhar, não é? E pronto, são essas várias funções. Sim, que os árbitros fazem. Sim, estás a falar sobre isso. Lembrei-me agora também de que o Paulo Pires falou também aqui na formação dos juízes árbitros que as empresas de cronometragem podiam ter na chegada uma pequena webcam, podia estar sempre a filmar e filmava o atleta passar na meta juntamente com a imagem do tempo. Exato. E aí havia registro. Percebes? Claro, é um backup, vídeo, é um backup para é uma redundância para quando falha o sistema de detecção do chip que vem no dorsal, não é? Claro. E às vezes acontece, e especialmente acontece, e às vezes até existe, nas provas de atletismo de pista, eles têm o photofinish, do ciclismo também, nós não temos. E muitas vezes são os árbitros que estão na meta que veem quem é que é o atleta que chegou um bocadinho mais à frente do outro. Claro. Porque há alguns atletas que chegam mesmo em cima da linha de meta ao mesmo tempo, não é? Claro. E muitas vezes as células que detectam o chip vão dar um tempo menor a um atleta que chegou um bocadinho mais atrás do outro. Pois. Porquê? Porque trazia o chip mais visível do que o outro que trazia do lado, não é? Ou trazia atrás, e pronto, isso aí influencia a própria cronometragem. A empresa de cronometragem só está lá a registar os tempos, não está lá a ver se os atletas chegaram primeiro ou não é? Claro que se os atletas forem reclamar, aí eles vêm perguntar aos árbitros: vocês viram quem é que chegou primeiro? Muitas vezes os árbitros já viram e já apontaram quem é que chegou primeiro. Sim. Mas nós também não apontamos o tempo até ao milésimo de segundo. Claro. As empresas é que conseguem fazer isso. Tu achas também que entregar a parte do controle e fazer cumprir o regulamento à própria organização da prova não é legítimo? Não é legítimo entregar a uma organização esse controle material, não é? Sim, às vezes tem que ser uma entidade independente a fazer isso, porque digamos que muitas entidades organizadoras não querem ter problemas com os atletas. Exatamente. São os clientes deles, eles querem que eles voltem para o ano. Claro. Se um atleta que fica completamente irritado por não ter trazido uma manta térmica e levar logo com 30 minutos de penalização, já sabe que não vai ganhar a prova, é evidente que fica irritadíssimo e podem perder um cliente. E eles se calhar até pensavam duas vezes: é melhor não penalizarmos o atleta, porque é um atleta de elite, esqueceu-se. Claro. E por isso, ser uma entidade independente, ou seja, são os árbitros da federação que vêm fazer esse controle. Muitas vezes em outras situações até as entidades organizadoras agradecem, porque se tem a ver com uma penalização eles lavam logo as mãos. Não temos nada a ver com isso é com os árbitros. Claro. Eles passam logo a batata quente para os árbitros, eles é que decidiram fazer a penalização. Nós não temos culpa, nós queremos que vocês venham para o ano. É verdade. João,
Vamos falar aqui um bocadinho também do conteúdo e metodologia da formação. O que é que podem os formandos esperar deste curso que foi feito agora este fim de semana na Madeira? Que tipo de conhecimento e competências serão abordados ou que foram abordados, tendo em conta a sua experiência e do Paulo Pires como formadores com ligação à ISF? A ISF, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, a ISF reparou que havia alguns países que tinham já um esquema de arbitragem que era muito mais evoluído que o deles, não é? E, por exemplo, em Portugal e Espanha, a coisa está, digamos, esta arbitragem está muito mais desenvolvida do que noutros países. E, e mesmo a Itália, onde a ISF está sediada, não é muito comum haver árbitros da Fiscai que lá estão, não é? E muito menos da ISF, ou seja, foi preciso alguns países, como por exemplo Portugal ou Espanha, andarem ali a batalhar para que a ISF também pudesse proporcionar cursos para os árbitros, para se formarem os árbitros internacionais. Alguns cursos de árbitros internacionais são oportunidade para alguns países irem obter a informação que não conseguem obter através da sua federação, não é? Muitas vezes, julgo que há 2 anos, o Paulo Pires foi ele que deu pela ISF um curso de árbitros já à Federação Turca para formar os primeiros árbitros na Turquia. Ou seja, a ISF veio também beber um pouco da experiência que outros países que já tinham árbitros já há vários anos, como é o caso de Portugal e de Espanha, para poder desenvolver também a sua arbitragem, não é? E a sua formação de árbitros, neste caso para as competições internacionais. É importante e benéfico também para nós e ficamos claro. Agradados por eles também e por termos digamos, um bom lugar nesse âmbito. Claro. É importante também para os árbitros a nível nacional, não é? Ou conhecerem estes temas que são dados no curso. São temas que também são falados nos cursos internacionais, não é? Ou seja, eles vão, neste caso, porque é um curso a nível nacional, eles vão aprender, ter conhecimento dos regulamentos mais a fundo e de outros temas que são importantes para a arbitragem, por exemplo, a antidopagem. Muitas vezes é o árbitro que, se houver algum controle de antidopagem, não é? Numa competição, é o árbitro que também está, algum dos árbitros que vai ajudar ou levar os atletas, até aos médicos que lá estão para o controle. Portanto, eles todos neste curso é também falado isso, também é falado um pouco do primeiros socorros, alguns gestos básicos que são importantes para ter no imediato, não, às vezes numa competição, ou então até mesmo saber o que dizer para chamar um socorro para algum atleta ou espectador que possa ter um problema, não é? Tudo isso é mencionado neste curso. Enfim, são vários módulos, unidades de formação que tentamos transmitir aos atletas, não é? Neste caso, aos árbitros, aos futuros árbitros, que muitos, a maior parte neste curso da Madeira, são atletas de Skyrunning, ou treinadores, né? E eles têm interesse porque já conhecem um pouco dos regulamentos, mas também gostariam de conhecer o outro lado, a outra posição dentro da modalidade, não é? Claro. E no fundo até poderão ganhar um pouco de dinheiro também, claro. Porque a Federação também também dá umas ajudas para que haja juízes, claro, a poderem aparecer na prova, porque se é só por carolice, muitas vezes sim. O pessoal não aparece porque tem-se trabalho. Exatamente. Não só fazer
dispor de dias para poder lá estar, ou seja, têm que privar a família, o emprego para poderem estar numa prova, como também depois ainda têm que muitas vezes se incomodar com atletas Claro. aborrecidos ou irritados com o próprio árbitro, têm que ouvir às vezes umas bocas, não é? E isso... Vamos fazer um paralelismo com o futebol também, não é? Sim. Os árbitros estão lá, não é? A fazer o seu papel e quantas bocas é que não levam? Exato. Não é? É todo o jogo a levar bocas, não é? E às vezes sem culpa acontece o mesmo em qualquer desporto. Exatamente. Por isso o Skyrunning também não é alheio a isso. É verdade. E já aconteceram várias situações que são um pouco desagradáveis. Estás a falar também do trabalho que tem o juiz árbitro, mas também no final de fecharem a porta tem que fazer um relatório de tudo o que presenciaram nesse fim de semana na prova. E esse relatório também dá trabalho, não é? Pois, isso também dá trabalho, e normalmente é o presidente do júri que vai ter que fazer o relatório final. E que a Federação muitas vezes apresenta o relatório, a maior parte das vezes envia para a organização, para ter conhecimento dos pontos que falharam, dos pontos que estavam bem, não é? Que é para eles corrigirem na próxima edição. Mas isso é muito bom, não é, João? Eu acho que sim, não é? Com a vossa experiência, não é? Em termos de juiz árbitro, e conhecem já imensas provas, ao longo dos anos foram acumulando experiência nacional e internacional, e darem esse feedback no final à organização. E se eles quiserem melhorar durante o evento, tentamos também dizer já alguma coisa. Mas às vezes durante o evento não há tempo para fazer isso, porque esses ajustes, não é? Até os próprios organizadores estão preocupados em que a competição corra bem até ao final, depois têm que arrumar tudo, e muitas vezes o melhor é os juízes em casa fazerem a coisa com calma. Depois apresentam o relatório, passado uns meses a Federação envia para o organizador e ele pode ler aquilo com calma e interiorizar aquilo que tem que mudar ou aquilo que tem que manter, não é? Porque às vezes pode estar bem. Às vezes é difícil também mudar algumas situações, mas tenta-se. Sim, mas dizeste, falta aqui uma placa, resolvia muitos problemas. Ter aqui uma pessoa da organização neste cruzamento ajudava imenso. O palco de entrega do prémio, se for feito deste lado e não daquele, ajudava imenso. Os balneários, os banhos, provavelmente o esquentador ou o gás não é suficiente para a quantidade de pessoas. Esse tipo de pormenores, vocês darem à organização que provavelmente passou-lhes. Não é? Sim, exato. E ao lado, mas que depois é muito importante, porque se eles querem para o ano estes atletas e outros regressem à prova e venham mais, não pode, tem que haver um mínimo de erros possível nessa organização. Percebes? Pronto, e vocês acham que esse papel é muito importante. Acho que é. O impacto da formação também, junto também desses formandos, contribui para elevar os padrões da modalidade. Aqui na Madeira, como palco, a escolha da Madeira para este curso é significativa, dado a sua forte cultura no trail e no sky. Como vês o papel da Madeira no desenvolvimento do skyrunning nacional e a importância de capacitar agentes locais? Eu julgo que a Madeira está mesmo... Mas desde o início exato, é um outro patamar, porque também eles já viram que é importante apoiar o desporto, mesmo a nível do turismo, da Direção Regional do Desporto. Eles sabem que é importante apoiar os agentes locais das várias modalidades, não é? E é claro que o skyrunning a nível regional é um desporto pequenino, não é? Ainda não movimenta muitas massas, mas já vai trazendo algumas pessoas de fora, atletas de fora. Eu estive no ano passado, acho que foi no ano passado, 2 anos no ESM, e estava lá muito estrangeiro, atletas e também familiares desses atletas. Claro, e eles normalmente não vêm só para os dias da prova. Exatamente. Eles vêm uma semana, muitas vezes, vêm com a família, aproveitam também para fazer um pouco de turismo e conhecerem outras coisas da ilha, e a ilha tem muito para oferecer, não é? Por isso, eu julgo que na Madeira
não só as câmaras, como também o próprio turismo, o governo regional tem apoiado bastante. Muitas vezes é sempre pouco, não é? Claro. Mas com tantos eventos a decorrer, tantos desportos que existem, não é? É claro que todos os nossos organizadores de provas de skyrunning julgam que recebem pouco, mas vão recebendo algum. No continente nem sempre Claro. é tão fácil chegar e explicar que tipo de prova é que é, muitas vezes porque se confunde com o trail running, não é? E nem sempre é fácil, digamos, passar a mensagem para obter apoios, não só da empresa, mas digamos que as entidades organizadoras vão fazendo o que podem, e se eles continuam se mantêm no calendário é porque, digamos, que não perderam o dinheiro todo da associação e não vão ficar em falência, não é? Claro. Portanto, é porque conseguiram gerir as coisas e continuam, não é? Pois. Mas não é fácil. Para fechar, João, para fechar este capítulo e para que as pessoas também lá em casa que nos estão a ver e a ouvir, para terem também conhecimento, vou só aqui falar sobre as unidades de formação do curso. No primeiro módulo, ou primeiro conteúdo, componente letiva, a história do skyrunning e estrutura federativa, legislação, comunicações, regulamento de competições, organização de competições, protocolo de proteção do meio ambiente, anti-dopagem, ética e deontologia, desenho, marcação e segurança dos itinerários, marcação de percurso skyrunning, prova física, a parte prática, não é? Classificações, primeiros socorros, avaliação teórica, estágio, que é a prática da arbitragem tutelada. Portanto, são estes componentes. É um curso bastante completo. Isso é um curso compacto. Ok. Ainda se tinha muitas vezes tem-se sempre algo mais para dizer, e as 20 horas que duram este curso às vezes não são suficientes, mas tenta-se dar um pouquinho de cada tema, Certo. para abrir o leque e os formandos terem um bocadinho mais de interesse em ler toda a documentação que depois é passada em PDFs, e por isso queremos que os futuros árbitros tenham interesse também em ler e aprender. Por exemplo, o meio ambiente é muito importante em preservar, e o nosso próprio regulamento de skyrunning dá muitas dicas para as organizações. Não é o regulamento esportivo, mas é o regulamento para organizações de competições. Tem lá muitas dicas para se poder também cumprir dentro do meio ambiente que temos, tentando preservá-lo o mais possível, e isso é importante para o futuro destas organizações, e tentamos passar a mensagem para os árbitros, porque são eles que depois também vão estar em contacto com as organizações, e por isso, se eles tiverem essa sensibilidade, também conseguem tentar transmitir quando vêem algumas coisas que não são tão bem feitas, não é? Ou que podem melhorar muito ainda, e muita da documentação que nós demos, os futuros árbitros podem beber muitas informações desses documentos que nós temos. Que a pegada humana que tenha menos impacto no meio ambiente. Sim. Muitas vezes ainda se vê muito lixo que fica depois de uma prova. Eu ia falar nas fitas, não é? Exato. E também os próprios árbitros, a federação é que não tem muito dinheiro para se dedicar a isso. Porque também existe, digamos, a função do árbitro é ir. Também tem esta componente ambiental. Eles podem fazer uma vistoria do percurso
pós-prova, ou seja, o track já eles tiraram quando fizeram o percurso de reconhecimento, e se eles quiserem, bom, neste caso, se a Federação tivesse mais dinheiro, poderiam ir fazer, como fazem em Espanha, não é? Muitas vezes, eles vão controlar se aquilo foi bem limpo, se as fitas foram tiradas, se ainda há algum pedacinho de lixo ou um pouco da borracha da sapatilha se ficou lá no trilho, ou se mesmo as organizações limparam tudo, não é? Exatamente. E às vezes também algumas dão esse bom exemplo. Sim. E aliás que retiram as fitas logo após o evento, etc. Nós no nosso regulamento até damos as indicações, não podem passar mais de 15 dias sem tirar as fitas, não é? E os árbitros têm que ter, os futuros árbitros também têm que ter essa sensibilidade. Nisso, eu lembro-me de em 2015, quando fiz a primeira vez no TMB o CCC, e no secretariado me entregaram vários material, não é? E no meio daquele material todo encontrei um saco, uma rede preta. Exato. E eu assim, mas para que esta rede? Para levar o telemóvel cá dentro? Eu fiquei assim um bocadinho, mas fui perguntar. E ela disse: não, é que se te apetecer ir ao monte, não é? Quando foste limpar o papel ou os toalhetes, tem que ir aqui para dentro e depois vais deitar no lixo quando chegares ao abastecimento. E eu assim, olha, vês? Que é para não ficar vestígios na natureza. Claro, exato. Não é uma forma de proteção do meio ambiente e tentar deixar menos de vestígios. Exatamente. Então a pegada na montanha, humana. exato. João, vamos para o último bloco de perguntas aqui para olhar em frente e mensagem final. Olhar em frente tem a ver também com o futuro do skyrunning, com os jovens também, porque vocês apostam muito nos jovens, tanto a nível nacional como também internacional, e eu acho que isso é muito importante para a sustentabilidade do futuro do skyrunning, não é? Pronto. Futuro do skyrunning em Portugal. Quais são as tuas perspectivas e as da FCMP para o futuro do skyrunning em Portugal? Há novas iniciativas ou áreas de desenvolvimento que gostarias de destacar? Eu acho que mantendo mais ou menos o mesmo figurino, acho que não está mal. Haver mais prémios monetários, se calhar poderá atrair mais atletas. Que as competições não sejam todas encavalitadas uma em cima das outras em todos os fins de semana. Isso é importante para que a modalidade se desenvolva e manter a qualidade dos eventos. É isso, acho que é muito mais importante. Em termos de escolas de atletas, escolas de trail, escolas de atletas de skyrunning, há algumas escolas, aliás, estas escolas vêm muito para o skyrunning porque vocês têm uma competição muito virada para os jovens, coisa que não existe também no lado do trail running. Como é que tu vês esta aposta também do skyrunning ou da FCMP nos jovens e nessas competições são importantes, até porque também vocês vão muito lá fora ao estrangeiro a fazer competições? Pois já há alguns anos que a própria Federação Internacional tem o Campeonato do Mundo de Jovens, e para escolhermos os melhores jovens para irem participar nesse campeonato tivemos que fazer um campeonato nacional, não é? Por isso temos alguns jovens que participam, que são interessados e que gostam de ir participar nestas provas. Infelizmente não são muitos, não é? Mas vão aparecendo sempre alguns novos de cada ano, mas continuamos a achar que são sempre ainda poucos. Pronto, não há muito interesse neste tipo de modalidades, também porque não se ganha muito dinheiro, não sei. Claro. O futebol dá mais dinheiro, por isso há mais atletas a querer ser futebolistas do que skyrunners. Mas tentamos escolher sempre os melhores e mostrar-lhes que muitas vezes não é só ganhar medalhas, não é? Claro que se ganharmos uma medalha, mais importante é não só importante para o atleta, como por exemplo para a Federação, até apresentar ao IPDJ, mas o mais importante é mesmo participar e ganhar experiência internacional. E há atletas que já vieram dos jovens, que agora estão nos séniores e já começam também
a participar nas provas dos séniores, como na seleção, não é? Boa. Eu tenho um caso, o Gonçalo Prudêncio ficou em segundo na Sky Ultra este ano, ou seja, um atleta que participou nos campeonatos jovens, mas que manteve o interesse no Skyrunning, e ele este ano vai participar no campeonato da Europa. Foi uma grande surpresa para mim também. Ele já tinha feito uma boa prova no SM do ano passado. Sim, exato. Porque eu dei-lhe boleia lá no ano passado dos passos para Lisboa. Aliás, eu é que fui com ele no carro dele e ele é que me deu boleia, e realmente ele estava a dizer-me que ia participar na prova do SM, e eu dei-lhe algumas dicas sobre o material que havia de levar, o tipo de treino que ele havia de fazer para essa prova. É engraçado, não é por acaso, que ele até fez uma excelente prova, e eu disse: então como é que é? As dicas resultaram? E ele começou a rir. E realmente este ano na Vozela ele fez uma prova brilhante mesmo, né? Segundo lugar, sim, acho que ele preparou-se bem para aquela prova, não é? Sim. Teve a companhia de um atleta veterano que também já foi o primeiro campeão nacional de Sky Ultra, que foi o Manuel Faria, e no final o atleta mais jovem, e o Manuel Faria, que que tinha estado com ele num campeonato do mundo de jovens, enquanto o Manuel estava a fazer o curso de árbitro internacional. Ele conheceu o Gonçalo e, portanto, ele próprio me confessou no final que gostou muito que o Gonçalo lhe tivesse ganho, porque ele achou que é uma transmissão uma mudança de geração, mas que a coisa não vai parar. Há muitos veteranos, os veteranos ainda são bons, mas temos que renovar. Exatamente. Os veteranos não vão vão ter paciência nem para continuar a treinar no Skyrunning, enfim, para estar nos lugares da frente durante muitos e muitos anos. Os veteranos têm que se dedicar a outras coisas, como podcasters e assim. Ajudar a modalidade. Exato. João, a 10 km um jovem pode participar com que idade? 10 km? 10 km é com 15 anos. 15 anos já pode. Depois, se tiver 14 e tiver um exame médico ou desportivo, se tiver 14 e fizer 15 nesse ano, já é considerado um atleta de 15 anos. Sim. Mas se só fizer 14 anos, ele, desde que apresente o exame médico ou desportivo a dizer que é para mudar, para subir um escalão, portanto para o escalão superior, a Federação aceita que eles participem. E este ano temos vários iniciados que no fundo são infantis B, que têm 14 anos, mas já estão a participar nos iniciados. Pode ser que eles no próximo ano alguns já sejam iniciados e que até gostem de continuar, não é? Especialmente aqui na Madeira, que eles têm participado. 15 km, entre 15 km, não é? Ou 15 ou 16 km que eles podem quitar. Sim, depois já são os iniciados, passam para os juvenis. Já são os juvenis. Os júniores é dos 16 km até aos 21, e depois os sub-23 é entre os 20 e os 25. Pronto, esses são aquela bitola que nós damos para uma prova poder contar ou para os juvenis ou para os iniciados. Algumas provas, como estão no limbo entre um escalão e outro, os dois escalões podem participar na prova. Ok, boa. Os clubes também, os clubes que têm atletas que fazem trail ou Sky, tu achas que também esses clubes poderiam, e o papel também deles, também formarem jovens, não é? Juntamente com esses atletas já da casa, normalmente já estão com alguma idade, e deviam rejuvenescer e apostar também nos jovens. Como? Há muitas formas de o fazer, porque depois também podem ir buscar também incentivos ao município ou à IPDJ, porque apoia estes jovens, mas esta cultura também tem que começar a mudar, esta mentalidade. Não é só ir buscar malta que está a correr bem a este clube ou aquele, mas está apostar logo naqueles atletas da região. Não é? E alguns bem cedo, porque muitas vezes alguns atletas não se evidenciam logo nos primeiros passos, não é? Nem nos escalões mais baixos. Eles continuarem a treinar e a participar em provas, muitas vezes alguns
só se evidenciam quando já são sub-23 ou séniores, não é? Claro. Também pode acontecer o contrário, são muito bons e depois desaparecem. Quando mudam o escalão, muda a idade, alguns também perdem o interesse. Pronto, isso depende, não é? Mas se começarem cedo e a coisa for feita paulatinamente, se calhar eles até se motivam, mas hoje em dia há tantas atrações Sim, que é faz com verdade. que os atletas que participam neste tipo de provas depois mudem para outras coisas. Sim. E hoje em dia os jovens gostam de experimentar várias coisas, não é? Mas alguns também afastam-se e depois voltam mais tarde. Por exemplo, tu há bocado falaste aqui no Gonçalo Prudêncio. Eu conheço o pai, ele também corria e também corre, né? Mas foi através do pai que o Gonçalo e a Mariana veio para o trail e foi o próprio pai que incentivou eles a correrem e eles estão aí, epá, e tem que ser mesmo portanto, este passar do papel, não é? E passar o testemunho, não é? Os pais, os dirigentes, pá, pegar nestas novas gerações, isso é crucial para a modalidade, não é? Eu acho que sim, também acho que sim. Vamos aqui já, estamos quase a chegar aqui ao final do podcast. João, conselhos aos praticantes. Que conselho darias a quem se quer iniciar no skyrunning ou a quem já pratica trail e quer experimentar esta vertente mais técnica e vertical da corrida de montanha? Conselhos. Bom, isso, o conselho venham, venham, mas se calhar podem escolher provas que sejam mais acessíveis. Podem escolher aquelas provas até dos jovens, não é? Sim. Porque são provas mais curtas, não é? Se calhar para o ano algumas até poderão fazer parte deste circuito, desta ideia que nós temos de fazer o Sky Sprint. Claro. Ou seja, são provas mais curtas, mas também para introduzir as pessoas nesta modalidade. Pode ser por aí, ou então há vários trail camps também, alguns atletas fazem isso aqui na Madeira, por exemplo, ou no continente também, alguns ou até lá fora, a própria Federação Internacional de vez em quando, raramente, também faz alguns trail camps em sítios muito bonitos, porque são nos Alpes normalmente, e eles próprios dão conselhos a quem queira entrar nesta modalidade, ou seja, não precisam de ir logo fazer uma ultra, que muitas vezes quem nunca experimentou vai achar, pá, isto é muito difícil, não gosto disto, e há quem experimente e não goste mesmo, porque preferem correr do que estar a escalar rochas ou a meter a mão numa corda ou num carro, não é? Mas só experimentando é que eles vão ver se gostam ou não é? Por isso eu aconselho a começarem por provas mais curtas, algumas provas até mesmo pela região onde se desenrola poderão ser até mais acessíveis do que outras. Muitas vezes também as disciplinas são diferentes. Escolher uma sky race ou 1 km vertical ou uma corrida vertical também são diferentes, e há muitos atletas, por exemplo, que fazem os verticais. São mais curtos, é sempre a subir, não precisam de ter a descer, não gostam de descer, por exemplo, e há atletas que preferem os verticais. Poderá ser o caso de muita gente, que pode até mesmo servir de treino para outras provas maiores, e fazer um vertical, ou 1 km vertical, ou uma corrida vertical. Eu acho que por aí, começar por coisas mais suaves, mais curtas, e depois passar para outras mais longas e com mais dificuldade, não é? Começar logo numa dificuldade alta e depois deixar, digamos, a modalidade para sempre, não é? Isso não é o que nós queremos. Experimentem, não é? Não precisam de ser federados, por exemplo, logo no início. É claro que o ser federado, ter um seguro que proteja, tanto nos treinos como nas competições,
é importante, Sim. não é? Mas as provas são abertas a todos, não é? Sim, ó, João, mas repara, há muitos atletas que consideram o skyrunning muito perigoso, muito técnico, mas depois vão à Madeira fazer provas de trail, ou vão à Freita fazer uma prova de trail, ou vão à Serra da Estrela fazer uma prova de trail, quer dizer, e aquilo não tem nada de trail, e fazem skyrunning sem saberem e acham que aquilo, quer dizer, a pessoa também não sabe fazer essa distinção. Pois é, às vezes é um bocado Não é? difícil, mas é porque muitas provas mistura-se, porque o ambiente de montanha é o mesmo, não é? Sim. E às vezes o trail running também mistura às vezes algumas Sim, componentes do claro. skyrunning. E há vários trails que facilmente poderiam entrar Sim, dentro claro. do skyrunning, Sim. mas são aquelas opções, não é? Claro, claro. Mas muitas vezes é melhor desconfiar do que é que diz trail running. Uhum. E algumas provas de skyrunning, não digo que sejam trail running, mas são Pois. mais acessíveis, Sim. cumprindo os critérios do skyrunning, mas são mais acessíveis do que Sim, outras, claro, não é? claro, E claro. acho que é por aí que se deve começar. Mas pronto, há atletas e atletas, e há atletas bons que se calhar, até mesmo no trail running de provas difíceis, se eles fazem aquilo bem, também se calhar até se safavam bem numa Yeah. prova de sky. João, as próximas competições que vai haver, campeonatos da Europa, campeonatos mundiais, No nível do skyrunning, no início de julho vai haver os campeonatos da Europa, que vão ser no norte de Itália. Depois vem o Campeonato do Mundo de Jovens, que vai ser nos Apeninos, também Itália, isso no início de agosto. E depois os veteranos, os Masters, vão ter o seu evento no início de outubro na Bulgária. da Bulgária. Portanto, Sim. vai haver agora várias provas de observação, mesmo para os veteranos. A próxima Uhum. será em Montejunto, na Taça de Portugal. A prova da USM também Uhum. será mais para os veteranos, também para os. Não, agora vai ser só os verticais no final do mês. Que vão ser prova de observação para os europeus Ok. absolutos, não é? Ok. João, estamos a chegar mesmo aqui na reta final. Mensagem final. Para terminar, João, que mensagem gostarias de deixar aos nossos ouvintes do Tu e Trilhim Podcast, apaixonados pela corrida e pela montanha? Qual é a mensagem que tu gostarias de deixar aqui aos nossos ouvintes? Que não considerem o Sky, e a Sky é difícil. Pois. Não, essa acho É que um desafio, não é? é diferente, É é diferente. diferente, é só diferente, não é? Claro. Claro, que há quem considere que é mais difícil, mas também há provas de trail running que são difíceis, Claro. há provas de estrada que são difíceis, não é? Claro. Portanto, em termos de corrida, não é? Por isso é uma maneira diferente de apreciar a natureza de montanha, não é? É participar numa prova de Sky. Acho Que venham, é isso, experimentem. é experimentar, é vir, ver e Claro. se gostarem, voltarem. não é? Claro. João, alguma pergunta que eu não tenha feito e gostarias de responder ou de dizer alguma coisa aqui? Não, acho foi que, tudo dito. Acho que a maior parte, acho que já falámos de um pouco de tudo, não é? Haverá mais oportunidades mais para a frente Sim, por também, isso, para a gente falar. há sempre os contactos da Federação, o Claro. Skyrun, Claro. um e-mail, se quiserem fazer perguntas, algumas dúvidas que tenham. Toda a informação está no site da Federação, não é? Sim, alguma Campeonatos. informação. Sim, está lá o calendário. Claro. Se não, também tem no Facebook o Skyrunning Portugal. Sim. Procurem, tem lá uma página oficial onde aparecem as provas todas, os prazos das inscrições, algumas notícias da participação das seleções. O Instagram da Federação também vai lançando às vezes algumas informações sobre o curso, também algumas participações e fotos do Skyrunning, como também de outras modalidades da Federação, não é? Relacionadas sempre com o montanhismo Sim, ou o claro. campismo, não é? Ok. Mas nós somos da área da montanha e só um pequeno comentário: o Skyrunning, por exemplo, a Itália faz parte do setor do alpinismo, não é?
O trail faz parte da atlética ligeira, ou seja, Ok. é o atletismo, não é? Pois, exatamente. E aqui em Portugal também, o montanhismo é que puxou o skyrunning Skyrunning. também para a montanha, Claro. porque quem tutela o montanhismo é a Federação de Campismo Ok. e Montanhismo de Portugal. Ok. João, foi um prazer ter-te aqui no Tu e o Trilho em podcast. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Depois Obrigado, de aqui 3 dias de intensivos no curso, não é? E tivesse aqui um tempinho para falar connosco. Obrigado. Esperamos que mais lá para a frente tenhamos aqui mais oportunidades de entrevista com atletas que façam skyrunning. Acho que sim, que eles, há Sim. muitos atletas que estão disponíveis. Claro. E também dar-lhes uma oportunidade para eles aparecerem, porque Exatamente. como são desportos que não são tão conhecidos, eles gostam sempre de ter alguma oportunidade para também Claro. poderem, enfim, evidenciar um pouco o seu trabalho, não é? Porque há muitos que trabalham bem, treinam muito. Exatamente, já que estás a falar nisto também, portanto, a ideia também, numa próxima vinda aqui à Madeira, será falar com o Augusto Fontes, que é o presidente aqui do Estreito de Câmara de Lobos, que tem uma equipa focada muito no skyrunning e tem tido bastantes resultados e bons atletas a participar no skyrunning, portanto também é uma próxima, já está feito o convite e aceite por parte do Augusto, mas será uma próxima oportunidade e vamos também dar voz a quem apoia o atleta. Portanto, e vamos finalizar aqui o nosso Tu e o Trilho podcast. Não se esqueçam também de nos acompanhar nas redes sociais, subscrever aqui o canal, que é muito importante. Não só visualizações conta, não custa nada. Ativem aí o sininho, ativem aí o subscrever, que vai nos ajudar, e depois o algoritmo vai também ajudar o canal a espalhar também a voz pelos praticantes e curiosos, e também vamos também aumentar aqui a comunidade, seja de trail, de sky, amantes da montanha. E portanto vamos nos despedir, vemos nos trilhos, neste caso vemos na montanha, não é? Acho que é um bom local. Vamos ver a montanha. Pronto, e agora vamos viajar para o continente. Adeus, até à próxima no Trio Trilho Podcast. Obrigado.